Agora a gente vai falar um pouco então sobre os tecidos de condução, né, os vasos condutores aí, que é o xilema e o floema. Toda planta então que tem vascularização, ela possui vasos condutores. Existem 4 grupos de plantas: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. As briófitas é o único grupo então de plantas que não tem tecido de condução. A partir das pteridófitas até as angiospermas, então, essas plantas elas são chamadas de traqueófitas. Por quê? Porque elas têm tecido de condução, tá? Quando então a planta, tudo isso começa porque a planta precisa fazer fotossíntese. Então existe uma diferença entre xilema e floema, porque vai depender do tipo de seiva que vai estar sendo caminhado nesse vaso condutor. Como característica, as células são bastante alongadas, né? Porque ela vai formar então esses vasos condutores, como sendo esse vaso sanguíneo. Eu tenho então 2 tipos de vasos condutores, que é o xilema e o floema. Xilema carregando seiva bruta e o floema então carregando a seiva elaborada, que eu já explico para vocês qual que é a diferença de cada uma. E aí, no procâmbio, é o tecido condutor que são primário. A planta lá no meristema não começa primeiro ter o seu desenvolvimento primário, que é em alongamento. Então, quem dá essa estrutura, esse desenvolvimento, é uma parte chamada de procâmbio. Se houver o desenvolvimento secundário nessa planta, é o câmbio vascular que vai dar origem, então, a esse vaso, esse tecido condutor secundário, que também ajuda no desenvolvimento e em espessura da planta também. Vamos começar a falar então agora sobre o xilema, que também é chamado de lenho, é ele que conduz a seiva bruta. Tudo começa pela raiz. A raiz, então, ela é um órgão que vai auxiliar na fixação da planta e vai absorver a seiva bruta, que é formada por somente água e sais minerais. Essa seiva bruta, ela precisa, então, ter uma comunicação ascendente com a planta, porque ela tem que subir até a folha, porque é lá na folha que vai acontecer a fotossíntese, transformando essa seiva bruta, que ela é inorgânica, já que é formado por água e sais minerais, em seiva elaborada. Posteriormente, o processo de fotossíntese, que é a formação da glicose, que, como a gente sabe, as plantas são seres autótrofos. Então, a principal função do xilema é a absorção de água e de sais minerais, que é chamado de seiva bruta ou seiva inorgânica. As suas células, elas têm uma parede celular bastante reforçada por lignina, né, porque ela também pode ajudar aí depois, posteriormente, na sustentação da planta. E por esse fato, por ter lignina, o xilema ele é formado por células mortas, que, como eu acabei de falar, ajuda na sustentação da planta também. O xilema ele é formado por 3 tipos celulares. O primeiro são os elementos traqueais. Esses elementos traqueais são células que não apresentam perfurações. O que isso significa? Significa que as paredes de separação entre elas não desaparecem. E aí o transporte dessa seiva de uma célula tubular a outra é realizado e se comunica através de poros, denominados pontuações. O segundo grupo, que são chamadas de fibras de esclerênquima, o que vai acontecer? São paredes comumente lignificadas, elas têm lignina também, e elas principalmente ajudam no processo de sustentação. Então, esse segundo grupo de célula, né, ele vai ajudar somente na sustentação. As células parênquimáticas, elas vão então auxiliar principalmente no quê? Quando os vasos lenhosos, né, eles ficam velhos, eles vão começar a perder a sua função. Ou também quando eles sofrem alguma lesão, eles precisam aí ter algum reparo. E aí o que vai acontecer? Esse tipo de projeções aí citoplasmáticas devido a essa falta de função, ele é chamado de tilo. E isso o que acontece? Ele interrompe o fluxo de seiva bruta. E aí, interrompendo o fluxo de seiva bruta, não vai mais ficar passando então água nem sais minerais, e aí essas células parênquimáticas também começam a ajudar no processo de sustentação dessa planta. Quando isso então começa a ser formado na planta, então quando esse xilema para de passar água e sais minerais, ele recebe o nome de cerne, porque agora ele só tem como função o quê? A sustentação.
A parte funcional do xilema, que continua passando seiva bruta, ela recebe o nome de alburno, enquanto o cerne é aquela parte em que não há mais a passagem da seiva bruta, servindo apenas para sustentação. E agora então, para a gente finalizar a aula sobre histologia vegetal, né, sobre os tecidos vegetais, o último tipo de tecido, que ainda continua sobre o tecido de condução, que é o floema, também chamado de líber, que é o tecido responsável pela condução da seiva elaborada. Ou seja, após o processo de fotossíntese, a seiva bruta, então, ela é transformada em seiva elaborada, que agora é a glicose, que vai ser, então, distribuída aí por toda a planta. Quais são as características, então? Ela é a união de células longas, e agora eu tenho célula viva, diferente lá do xilema, que era célula morta. Só que essas células, elas desenvolvem o seu citoplasma, mas elas acabam perdendo o seu núcleo. Mas mesmo assim, ela ainda é considerada uma célula viva. Aonde eu encontro o floema? Em praticamente toda a planta. Raiz, caule, folha, né, as flores, fruto, tudo. Por quê? Essa glicose agora ela precisa chegar a toda a planta. Lembrando que a árvore, né, uma planta, ela é um ser autótrofo e essa glicose precisa alimentá-la em todas as partes, tá? O floema, ele fica numa posição externa ao xilema. Então o xilema fica numa posição mais central, né? Não é um vaso condutor com uma posição mais central, e então o floema ele tem uma posição mais externa. Assim como o xilema, o floema também tem aí alguns tipos de células. No caso dessas placas crivadas, né, os crivos, a gente pode encontrar tanto nas angiospermas, também nas pteridófitas e nas gimnospermas. No caso das angiospermas, essas paredes perfuradas, elas vão constituir então o que a gente está falando aí de placa crivada, ou também chamada de crivo. Esses poros, eles são grandes, e é por onde essa seiva, então, ela vai ser transportada de célula a célula. No caso das pteridófitas, das gimnospermas, esses poros, eles são menores. Então, a passagem aí dessa seiva elaborada vai ser por esses esporos menores, que também vai levar essa comunicação de seiva elaborada de célula a célula também. Os elementos crivados são células transportadoras, né? Então elas vão transportar aí substâncias, são tubos condutores. As fibras esclerenquimáticas, elas vão auxiliar na sustentação da planta também. E a última, a célula parenquimática, ela vai principalmente, ela é um tecido especializado aí, né? Ela vai ajudar então também no preenchimento de vários tipos de substâncias para a planta e ajudando no desenvolvimento do tecido condutor, tá bom?